Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. Eu quero convidá-los dessa feita, darmos continuidade aos nossos estudos em 1 Pedro. E eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1, os versos 17 ao 21. 1 Pedro, capítulo 1, os versos 17 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo Deus, amado e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bendita e preciosa palavra. Graças te damos porque o Senhor é um Deus da glória, Pai, um Deus bondoso, um Deus que nos chama, Pai, à santidade, a uma vida em obediência à tua palavra. Deus que governa a sua igreja e quer a sua igreja santa. Deus que governa as nossas vidas, as nossas famílias. E deseja, ó Pai, que cresçamos no conhecimento, Pai, do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos preservado em meio a essa geração corrupta, pervertida. E o Senhor nos chama a resplandecer como luzeiros nesse mundo caído, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a cumprir a nossa missão, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ser uma igreja viva e verdadeira. Que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados irmãos. Alguém certa vez disse que se você estiver motivado, você pode fazer coisas incríveis. O que levaria um universitário, por exemplo, a passar a noite inteira estudando em seu computador? Certamente seu corpo não aguentaria mais de tanto sono. Certamente ele não está tão intrigado com um assunto que não consegue parar de estudar. Na verdade, ele está motivado por um professor que disse: o trabalho vai contar 50% da nota geral. Nenhum trabalho será aceito depois do prazo, sem exceções. Há também uma fábula, irmãos, sobre um cão que se gabava de sua habilidade como corredor. Um dia ele perseguiu um coelho e não conseguiu pegá-lo. Os outros cães ridicularizavam por conta de sua jactância anterior. A sua resposta foi: vocês devem se lembrar de que o coelho estava correndo por sua vida, enquanto eu estava apenas correndo pelo meu jantar. O incentivo é muito importante, irmãos. Seu sucesso na vida, em termos humanos, depende muito de sua motivação. Por que não lemos nossas Bíblias com a consistência e o fervor que deveríamos? Por que não oramos como deveríamos? Por que nossos corações se esfriam com facilidade para as coisas de Deus? A resposta é que por um motivo ou outro, não temos motivação. Em 1 Pedro 1, 13 ao 16, o apóstolo nos chama para uma vida santa, à luz da grande salvação que Deus nos concedeu gratuitamente. Não apenas devemos viver uma vida de santidade à luz da nossa esperança, mas também devemos caminhar no temor do Senhor. Entretanto, irmãos, a santidade não é algo fácil. Isso não acontece automaticamente.
Nós temos que lutar diariamente contra os desejos da carne e a força do mundo. Para ter sucesso, nós temos que ser motivados. Então Pedro passa a responder a pergunta: por que ser santo? Assim, em 1 Pedro 1, 17 ao 21, o apóstolo Pedro apresenta algo negativo, uma ameaça. Deus vai julgá-lo. E algo positivo, um incentivo, o amor de Deus como motivação para viver de maneira santa nesse mundo. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós devemos ser santos porque o nosso Pai é também o nosso juiz. Veja comigo o verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas. Veja, o fato de que invocamos a Deus como nosso Pai é algo maravilhoso. E significa que somos seus filhos, somos objetos de seu amor especial. E o fato de Deus ser Pai significa que Ele cuida de cada um dos seus filhos como um pai terreno cuida de seus próprios filhos. Que pai não pagaria $1 milhão se tivesse para obter assistência médica adequada para seu filho? Um verdadeiro pai arriscaria a própria vida para salvar seu filho do perigo. Porém, isso não significa, irmãos, que devemos viver desatentamente. Deus é Pai, mas também é juiz. O mesmo Deus que nos proporciona um relacionamento tão íntimo é também o Deus que vai julgar a história. O fato de chamarmos Deus de Pai não nos dá direito de nos amoldarmos às paixões mundanas. O Pai e o juiz são a mesma pessoa. Sem acepção de pessoas, diz o verso 17, ele julga segundo as obras de cada um. Nós devemos lembrar quem é aquele que invocamos como Pai. Ele é aquele que julga, sem parcialidade, o trabalho de cada um. 3 vezes em sua epístola, Pedro nos lembra do papel de Deus como juiz. Dentro desse contexto, ele informa que Deus julga sem parcialidade. Se não vejamos, no verso 17, Pedro declara que Deus não faz acepção de pessoas. No capítulo 2, verso 23, Pedro diz: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. No capítulo 4, verso 5, referindo-se àqueles que vivem de maneira pecaminosa, Pedro afirma: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Ou seja, o seu julgamento é imparcial. Ele vai julgar a todos. Em vista do fato de que o Pai amorosamente disciplina seus filhos hoje e vai julgar suas obras no futuro, nós devemos cultivar uma atitude de temor a Deus, irmãos. Por isso ele diz no verso 17, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro nos lembra de que devemos viver como estrangeiros nesse mundo. A palavra peregrinação, paroikia, em grego, é utilizada em Atos para se referir à estada de Israel no Egito, Atos 3,17. Tendo em vista que estamos aqui apenas temporariamente, nós não devemos nos contentar como se fosse algo permanente. Não devemos viver para recompensas desse mundo, mas sim para as recompensas eternas que o juiz imparcial vai entregar quando Cristo voltar. Nós somos apenas peregrinos ou estrangeiros aqui na terra. A palavra temor é phobos, em grego,
da qual temos a palavra fobia. No entanto, o tipo de temor que Pedro sugere não é causado por uma doença emocional. É um tipo de temor saudável. Este não é o temor servil de um escravo diante do seu mestre, mas a reverência amorosa de uma criança diante do seu pai. É o temor de Deus, uma reverência sóbria diante do Pai. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 7:1: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Moisés experimentou esse temor. A visão de Deus foi tão horrível que Moisés exclamou: Sinto-me aterrado e trêmulo, em Hebreus 12:21. Da mesma forma, a nossa resposta a Deus, o fogo consumidor, deveria ser em reverência e santo temor. Hebreus 12:28. Em Filipenses 2:12, Paulo diz que devemos viver a nossa salvação, devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Todo aquele que confia em Cristo e obedece aos seus mandamentos pode ter certeza de que a promessa do Senhor não falhará. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz Romanos 8:1. Não importa quão inútil seja, nenhum cristão perderá a salvação. No entanto, como Paulo nos diz em 1 Coríntios 3:12-15, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Veja, Cristo pagou o preço de modo que nenhum cristão será jamais julgado pelo pecado. A nossa salvação foi conquistada em Cristo. Esse texto de 1 Coríntios 3 sobre as obras de cada um é somente para determinar o galardão. Não trata a respeito de salvação. Porém, a imagem de atravessar o fogo, irmãos, é assustador o suficiente para nos motivar a viver em temor diante do Senhor diariamente. Não despreze o amor de Deus. Ele é o nosso Pai Celestial. Mas não esqueça o julgamento final. Ele é o juiz imparcial. O nosso estilo de vida, procedimento, do verso 18, prova a realidade da nossa fé. Nós devemos viver em santo temor, porque o nosso Pai é também o nosso juiz. Vamos orar, meus irmãos. Na próxima feita continuamos esse sermão. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por Tua santa palavra, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre, Pai. O Senhor é o santo juiz, é o justo juiz, aquele que julgará com justiça toda a terra, todos os moradores da terra, como diz o salmista. O Senhor não vai passar em branco, o Senhor não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Somente aqueles que se escondem debaixo do manto da justiça de Cristo, eles serão recebidos como justos, serão acolhidos nos braços do Pai. E o Senhor nos chama, ó Deus, a uma vida de santidade. Ajuda a tua igreja a ter esse temor, Pai, pelo Senhor, pelo justo juiz, aquele que não tolera o pecado, aquele que abomina o pecado,
que odeia o pecado, aquele que é santo e requer de nós uma vida santa. Ajuda a tua igreja, Senhor, a caminhar dessa maneira, sendo santificada pela tua palavra e buscando uma vida de santidade e temor ao Senhor cada vez mais. É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as mais doces consolações do Espírito sejam sobre ti, desde agora e para sempre. Amém.